Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Aleluia! É a mais pura verdade. Só há possibilidade de chegarmos ao Pai por causa do nosso, isso mesmo, queridos ouvintes, por causa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas para mais um dia da nossa maratona da leitura da Palavra de Deus. E com as graças de Deus nós iremos fazer um áudio da Bíblia completa nesta alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estou muito feliz porque eu leio esta palavra com a alegria do Senhor, porque é Ele, eu caminho nele, eu vivo nele, eu respiro nele, eu sou a sua filha e Ele é o meu Pai. Por isso, meus queridos, que esta palavra venha trazer vida, venha trazer cura, venha trazer discernimento, venha trazer paz, que esta leitura venha ser alimento para a sua alma, para o seu espírito. Amém? Pai amado, mais uma vez eu consagro, Pai, antes de iniciar esta leitura, porque eu não sei sobre o que nós vamos falar agora, mas eu quero me colocar, Senhor, à tua disposição, Pai, para fazer aquilo que o Senhor quer fazer e não o que eu quero fazer, Pai. Abençoa cada ouvinte, unja, abençoe a família, abençoe tudo que lhe pertence, Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio, meu Deus, que enquanto eles ouvem esta leitura, o Senhor está trabalhando em favor de cada um, da sua família, da sua parentela, das suas situações, das suas causas. Não sei quais são, Pai, mas o Senhor sabe de todas elas. Por isso eu te louvo, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, venha nos conduzir. Queridos, hoje o capítulo vai ser o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, onde vai estar falando aqui sobre a igreja em conflito. Na leitura anterior, nós lemos que foi sobre evangelização e perseguição, e hoje vai ser a igreja em conflito. Tá ficando apertado. Mas Deus em todas elas fez mais do que vencedores. Amém. Diz assim no versículo 1 do capítulo 15. A igreja em conflito. Chegaram alguns homens da Judeia e doutrinavam os irmãos de Antioquia, dizendo: se não forem circuncidados, como ordena a lei de Moisés, vocês não poderão salvar-se. Isso provocou alvoroço e uma discussão muito séria deles com Paulo e Barnabé. Então ficou decidido que Paulo, Barnabé e mais alguns iriam a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e anciãos, com o apoio e solidariedade da igreja de Antioquia. Eles atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos e deram uma grande alegria a todos os irmãos. E deram uma grande alegria a todos os irmãos.
Quando chegaram a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e contaram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns daqueles que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, intervieram, declarando que era preciso circuncidar os pagãos e mandar que eles observassem a lei de Moisés. Versículo 6. O Concílio de Jerusalém, posição de Pedro. Então os apóstolos e os anciões se reuniram para tratar desse assunto. Pedro levantou. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou: Irmãos, vocês sabem que desde os primeiros dias Deus me escolheu no meio de vocês, para que os pagãos ouvissem da minha boca a palavra da boa notícia e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como deu a nós. E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vocês agora tentam a Deus, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que cremos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Versículo 13. O Concílio de Jerusalém, a proposta de Tiago. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simeão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus cuidou de tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: Depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que tornou essas coisas conhecidas desde há séculos. Por isso, eu sou de parecer que não devemos importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne sufocada e o sangue. De fato, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas.
Versículo 22. A carta conciliar. Então os apóstolos e os anciões, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los com Paulo e Barnabé para Antioquia. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, irmãos de vocês, saudamos os irmãos que vêm do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cecília. Ficamos sabendo que alguns dos nossos provocaram perturbações com palavras que transtornaram o espírito de vocês. Eles não foram enviados por nós. Então, decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vocês, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente transmitirão a vocês a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não impor sobre vocês nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abastecer-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Vocês farão bem se evitarem essas coisas. Saudações. Versículo 30. Alegria e estímulo. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia. Reuniram a assembleia e entregaram a carta. Sua leitura causou alegria por causa do estímulo que ela continha. Judas e Silas, que também eram profetas, falaram muito para encorajar e fortificar os irmãos. Depois de algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos e voltaram para aqueles que os tinham enviado. Quanto a Paulo e Barnabé, permaneceram em Antioquia e, junto com muitos outros, ensinavam e anunciavam a boa notícia da palavra do Senhor. Versículo 36. Conflito na liderança. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar para fazer uma visita a todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar junto também João, chamado Marcos. Paulo, era de opinião que não deviam levar consigo uma pessoa que se havia separado deles na Panfilha e não os acompanhara no trabalho. Houve desacordo entre eles, a tal ponto que tiveram de separar-se um do outro. Barnabé levou Marcos consigo e embarcou para Chipre. Paulo, por sua vez, escolheu Silas e partiu, recomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Atravessaram então a Síria
e a Cecília, dando nova força às igrejas. Uau, hoje a leitura é um pouquinho grande, mas vamos aqui meditar para a glória de Deus. A leitura foi até o versículo 41 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. E como de costume, eu leio a escritura e também o comentário para nós entendermos melhor a visão do autor, né? E aqui, queridos, meditando então no capítulo 15, do versículo 1 ao 5, onde nós aqui vimos a respeito que a igreja em conflito. Então, Lucas vai nos dizer que nesse ambiente que eu li do versículo 1 ao 5, enraizada no ambiente judaico e pagão, era o que a igreja estava, né? Enraizada nesse ambiente judaico e pagão, a igreja então enfrentou o primeiro grande conflito. Os cristãos provenientes do judaísmo continuavam praticando a circuncisão e observando as prescrições da lei. Lucas vai nos dizer aqui que a evangelização não obrigava os pagãos convertidos a esses costumes judaicos. Contudo, alguns de Jerusalém, e quem são esses alguns? A palavra vai nos dizer que são os fariseus convertidos, conforme foi lido lá no versículo 5. Né? Alguns fariseus, cadê onde que eu li aqui? Que alguns daqueles que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, intervieram declarando que era preciso circuncidar os pagãos e mandar que eles observassem a lei de Moisés. Então, a evangelização, Lucas, o autor de Atos, nos diz aqui que a evangelização não obrigava os pagãos convertidos a esse costume judaico, mas alguns de Jerusalém, os fariseus convertidos, sim. Então, eles começaram, conforme foi lido aqui, começaram a ensinar que também os pagãos, para se salvarem, deviam observar as mesmas coisas que os judeus convertidos. Ou seja, em outras palavras, primeiro deviam ser judaizados, né? E depois cristianizados, numa forma bem clara para entender. A questão, então, era muito séria que estava acontecendo aqui neste momento. A questão era muito séria ao ponto deles, né, enviar os apóstolos, discípulos, os anciões para fazer uma reunião. Por quê? Porque a questão era muito séria. Os costumes judaicos pertencem à essência dos costumes judaicos. Ou seja, a questão era muito séria porque os costumes judaicos pertencem à essência da mensagem cristã. Você acredita nisso? Ou seja, a pergunta é, os costumes judaicos pertencem à essência da mensagem cristã? E Lucas vai responder, até que ponto a ação missionária da igreja transmite o evangelho ou confunde o evangelho com determinado contexto sociocultural, impondo a um povo o cosmovisão de outro. Então, são duas questões muito sérias. A situação era séria e também essas duas questões também são muito sérias.
Os costumes judaicos pertencem à essência da mensagem cristã? Essa é uma pergunta. Até que ponto a ação missionária da igreja transmite o evangelho ou confunde o evangelho com determinado contexto sociocultural, impondo a um povo a cosmovisão de outro? Então, amados, Lucas vai nos dizer que o evangelho é fermento libertador e não superestrutura que aprisiona e perverte a alma de um povo. Então, o evangelho, ele é um fermento libertador, é um fermento aqui, no caso, positivo. Então, ainda meditando nos versículos 6 ao 12, quando foi o momento do concílio de Jerusalém, né, que Pedro ali se posicionou para falar o discurso de Pedro é fundamental e contém a origem conciliar. Pedro parte de fatos concretos. E qual foi esses fatos concretos que Pedro usou? Ele foi o primeiro evangelizador dos pagãos. E os pagãos compreenderam que Deus, e o próprio Pedro compreendeu que Deus não faz distinção entre pagão e judeu, conforme eu li lá no capítulo 10. Se você não ouviu, eu te convido a ir lá, onde Pedro fala exatamente que Deus não fez acepção entre os pagãos e entre os apóstolos, tanto que o Pentecoste desceu para eles da mesma forma que desceu para os apóstolos. Então, Pedro, ele aqui usa a palavra no discurso dele, que foi fundamental para conter, né, e ali a orientação conciliar, mas também concede a ambos o mesmo Espírito Santo que leva o homem a seguir Jesus. Foi o que Pedro estava dizendo. Pedro parte ali dos fatos concretos, né, porque Pedro foi o primeiro a que evangelizou os pagãos e compreendeu que Deus não faz distinção entre pagãos e judeus, mas concede a ambos o mesmo Espírito Santo que leva o homem a seguir Jesus. Aí depois Pedro, né, mostrou que os costumes judaicos são um jugo, ou seja, um peso. E o que isso quer dizer? Que é um elemento cultural que não deve ser imposto aos pagãos. Pois o que salva a todos é a graça que leva à fé em Jesus Cristo. Não é a circuncisão que salva, mas o que salva é a fé. É o que Pedro estava ali dizendo, estava mostrando para aquelas pessoas que os costumes dos judaicos não são corretos, né? Mas que os costumes judaicos são um jugo, isto é, um elemento cultural que não deve ser imposto aos pagãos, pois o que salva a todos é a graça que leva à fé em Jesus Cristo. E Barnabé e Paulo, eles reforçaram o testemunho de Pedro, conforme foi lido. E ainda tem dos versículos 13 ao 21, quando eu li sobre o concílio de Jerusalém e a proposta de Tiago. Tiago, então, Lucas vai nos dizer aqui que Tiago é a maior autoridade na igreja de Jerusalém. Falando ali aos judeus cristãos, ele reforçou a afirmação de Pedro e a fundamentou no Antigo Testamento, quando ele mencionou os versículos 20 e 21. E igualmente também o versículo 29, que eu não vou ler para que não fique muito longo, mas o que Tiago falou está nesses versículos 20, 21 e 29.
né? Então ali ele ensinou, né, concordando com o que Pedro estava dizendo. E Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, vai nos advertir aqui que faltam em textos antigos, alguns estudiosos acham que foram acrescentados posteriormente ao livro ou modificados, mas parece que Lucas ele juntou duas reuniões diferentes num só relato. Primeiro, houve uma onde não se fizeram restrições e na qual se dava plena liberdade às igrejas dos pagãos convertidos, conforme está lá em Gálatas. Depois apareceram dificuldades, né, pastorais em comunidade, onde havia judeus e pagãos. Os judeus aceitavam os outros como irmãos em Cristo, mas não comiam com eles para não ficarem impuros, né? Isso conforme é mencionado lá em Gálatas 2:11. Então Tiago decretou essas restrições para tais igrejas de judeus e pagãos. Então na carta, ali quando nós lemos do versículo 22 ao 29, a carta conciliar, ela não tem caráter dogmático, ela é apenas uma orientação pastoral quanto às restrições que foi mencionado no versículo 29. E qual foram essas menções do capítulo 29? Foi que eles disseram, né, que abster-se de carne sacrificada aos ídolos, do sangue das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas, né? Vocês farão bem se evitarem essas coisas, saudações. Então, a carta conciliar, ela não tem caráter dogmático, ela é apenas uma orientação que eles deram quanto às restrições que eu acabei de ler. E, para finalizar, temos ali o versículo 30 ao 35, que falou a respeito da alegria e estímulo, né? Que ali eles estavam se despedindo, foram para Antioquia. Então, Lucas salienta, né, o autor deste livro, Atos dos Apóstolos, ele mostra o clima de alegria na Assembleia ao tomar conhecimento da decisão que eles tiveram junto, né? Essa decisão conciliar. Mas, por outro lado, ou seja, doravante, não existe mais obstáculos para a expansão da igreja em ambiente pagão, né? O que foi lido lá no versículo 34, por exemplo, que ele... Cadê 34? Quando foi lido, né, os melhores manuscritos. E para fechar, amados, nos versículos 36 ao 41, que fala sobre os conflitos que fizeram sentir também entre as lideranças da igreja, né? Então, todavia não chegaram a paralisar, limita-se a diversificar campos em estilo, né? A característica básica da ação foi consistir em dar a assistência às comunidades a fim de confirmá-la e estimulá-los a perseverar na fé. Então, esse foi o objetivo da reunião de Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago e os demais que estavam lá na Assembleia, os pagãos, né? A intenção deles era simplesmente estimular a perseverar na fé. Amém? Hoje o áudio ficou um pouquinho longo, nem tanto, eu já fiz maiores, né? Mas aqui eu concluo a leitura, o comentário e que o Espírito Santo de Deus continue nos ensinando. Aqui os apóstolos permaneceram fiel ao seu chamado. E o meu desejo é que cada um também nos mantenhamos firme, né, na caminhada com Cristo. E
se algum aqui ainda não tem uma comunhão ou não faz algo assim que ajude, né, a desenvolver esta palavra, que o Espírito Santo de Deus venha dar entendimento e revelação, mostrar aonde, Senhor, eu posso ser útil para Ti. O que eu posso fazer, meu Deus, para contribuir com o crescimento do Teu reino aqui nesta terra? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mostrar a cada um. Como dizem, né? A seara é grande e poucos são os ceifeiros, mas o Senhor há de levantar homens e mulheres cheios de ousadia, coragem, intrepidez, porque Ele nos fez por cabeça e não por cauda. E o Senhor é aquele que prepara, é aquele que capacita. Então, meu querido, minha querida, você é um vaso que foi feito para compor Deus. Muitas vezes as pessoas falam, eu não sei por que eu nasci, qual que é a minha missão, o que eu tenho que fazer. Eu te digo, você é um vaso que nasceu para compor Deus, ser cheia de Deus, amém? E eu me despeço de cada um de vocês com muita gratidão por estarem aqui junto comigo nesta caminhada rumo ao céu, rumo à nossa morada eterna junto com o nosso Deus, amém? Obrigada, Pai, obrigada, Espírito Santo, obrigada por este momento, mais um dia para a glória de Deus. Obrigada, Senhor, conceda-nos um dia de paz, de alegria, de livramento, que o Senhor venha nos ensinar a ver, a ouvir a Tua voz, a ver os Teus sinais. Muito obrigada, Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém e amém.